Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, chamo a atenção para fatos gravíssimos que merecem a atenção urgente, não só diplomáticas, como também do Congresso Nacional. Sim, urge a nossos pares que, por um instante, deixem de lado os problemas de nossa política interna, para que reparem no mundo ao nosso redor, especialmente no que se diz respeito à radicalização dos movimentos religiosos. Referimos-nos especialmente aos ataques frequentes aos cristãos, especialmente em países da maioria muçulmana. A maioria dos ataques vem hoje de grupos terroristas organizados em células que atacam alvos bem escolhidos e com planos bem elaborados. A perseguição aos cristãos está crescendo cada vez mais ao redor do mundo. Senhoras e senhores parlamentares e autoridades brasileiras, é hora de abrirmos os olhos, pois o crescimento avassalador de assassinato de inocentes não pode continuar sendo assistido por todos nós como se fosse um simples filme hollywoodiano. No caso de nós cristãos evangélicos no Brasil, nunca fomos contra que pessoas de outros países, e principalmente da fé islâmica, professassem sua fé em nosso território. No entanto, não é assim que qualquer cristão é tratado nos países de domínio islâmico. Se algum brasileiro residir em um desses países por questões diversas e até mesmo diplomática, em momento algum essa pessoa tem direito de professar sua fé. Enquanto isso, aqui no Brasil se libera para que mesquitas sejam construídas sem nenhuma restrição. Os nossos brasileiros, católicos ou evangélicos, lá não têm esse direito. E se por acaso alguém resolver deixar de seguir o islamismo e querer se tornar cristão, a pena é capital. Ou seja, se não serve para ser islâmico, não serve para viver. E o pior, ainda é agraciado quem comete o assassinato. Tenho aqui em minhas mãos uma pequena lista de países religiosos cujos próprios governos não permitem a instalação de igrejas cristãs em seus territórios. São os seguintes: Coreia do Norte, Irã, Arábia Saudita, Somália, Ilhas Maldivas, Afeganistão, Iêmen, Mauritânia, Laos e Uzbequistão. Notem que, à exceção da Coreia do Norte, que não permite religião, e do Laos, com maioria budista, todos os listados são países de maioria muçulmana. Chamou a atenção para o caso da Arábia Saudita, a Noruega, um país pioneiro no que diz respeito à política externa, aplicou o princípio da reciprocidade em suas relações com a Arábia Saudita, mas sob o viés religioso. Os noruegueses proibiram que os sauditas financiassem a construção de mesquitas em território norueguês, uma vez que os sauditas não permitem a construção de igrejas em seu país. Enquanto isso, qualquer cidadão dos países citados na lista que esteja em território brasileiro pode construir e se dirigir ao templo da religião de sua preferência e ali reverenciar seu Deus de forma tranquila e pacífica, como dantes falei, enquanto igrejas cristãs são repelidas oficialmente em vários países com os quais mantemos inclusive parcerias comerciais relevantes e laços diplomáticos. Para a reflexão, deixo a seguinte pergunta: não seria a hora de, como fez a Noruega, também aplicarmos o princípio da reciprocidade sobre o viés religioso, como fazemos em relação à concessão de vistos? Não seria o caso de que o Ministério das Relações Exteriores tomar alguma providência, seja no campo diplomático, econômico ou comercial, em relação a essa intolerância religiosa, a fim de termos uma equidade na relação estrangeira? O Boko Haram, o próprio significado do nome do grupo é educação ocidental é sacrilégio. Eu repito, é o que eles ensinam, que a educação ocidental é sacrilégio. E seu objetivo era estabelecer a lei islâmica na Nigéria. Para isso, seus integrantes afirmavam que matariam todos os cristãos do país. Finalmente derrotados em uma missão multinacional, deixaram para trás uma trilha de terror que incluía cadáveres degolados nos territórios dos quais foram expulsos. Os alvos preferidos eram clérigos
políticos, estudantes, policiais e soldados cristãos. No ano de 2012, cerca de 105 mil pessoas foram assassinadas no mundo pelos simples fatos de serem cristãs. Segundo a Fundação Pontifícia Ajuda à Igreja que Sofre, 75% dos ataques motivados por intolerância religiosa têm como alvo os cristãos. Gostaria também de chamar a atenção para uma das organizações mais sanguinárias e perigosas com fundamento no extremismo islâmico, o chamado Estado Islâmico do Iraque e do Levante, que passou a partir de 2014 a ser chamado somente de Estado Islâmico. Seu objetivo é comandar todos os islâmicos no mundo, além de absorver os territórios de maioria islâmica. O califado do Estado Islâmico não é reconhecido por nenhum país e a Organização das Nações Unidas o classifica como grupo terrorista. Suas imagens de decapitação de reféns já percorrem o mundo, pois as pessoas que se recusam a obedecê-los são submetidas a torturas e mutilações e constantemente condenadas à morte. Sua violência é dirigida especialmente contra muçulmanos que seguem outras correntes de pensamento, assírios e cristãos, em especial os armênios, a quem nós aqui queremos deixar nossa solidariedade. Dentre os executados por fuzilamento, decapitação e apedrejamento, estão registrados, além dos homens, crianças inocentes e mulheres indefesas. Além do rastro de sangue, somos um Estado laico, mas a maioria de nossa população é cristã. Assim, conclamo aos nobres pares para que reflitam sobre esse assunto e que solicitem maiores investigações sobre a forma como os cristãos têm sido tratados no mundo, bem como sobre a extensão da ação dos grupos terroristas que se adentram sorrateiramente em nosso país. Senhor presidente, nesse momento eu quero aproveitar e também conclamar a todos os brasileiros que estejam muito atentos àqueles que defendem atos praticados por pessoas ligadas a esse movimento. Lamentavelmente, em nome da religiosidade, muitos estão aí arquitetando para matar pessoas e o nosso está fora de sofrer também ataques. Dentre tudo o que falei, muito mais gostaria de falar, pedir mais respeito para com todas as religiões, inclusive com os evangélicos, principalmente no Brasil. Nós temos tido problemas, dificuldades, mas agora nos preocupa este movimento que está se assolando pelo mundo, e agora a missão é matar cristãos. Inclusive está sendo divulgado prêmios para quem matar cristãos.